O Atlético Paranaense está na sua segunda final da história da Libertadores. O Furacão nessa semana eliminou o atual bicampeão da Libertadores, Palmeiras, mesmo jogando em São Paulo. Uma baita conquista para o Atlético por todo o trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos. E isso prova que realmente o Atlético é um dos times que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Na minha opinião, até o que mais cresce. Porque se você parar para analisar, times que vêm conquistando títulos como Palmeiras, Flamengo, são times que historicamente sempre tiveram grandes times, conquistaram grandes títulos. A ascensão do Atlético Paranaense, por outro lado, ela é muito mais recente. Então nesse vídeo eu quero apresentar para vocês os fatores que fazem com que o Atlético seja hoje o time que mais cresce no Brasil e vem forte para brigar pelo seu título inédito da Copa Libertadores. Quer saber? Então confere tudo comigo agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes da gente começar, eu tenho um recado pra você. Você quer comprar camisas de times e seleções, mas tá cansado de pagar caro por aí? Então, você tem que conhecer a loja parceira do canal, que é a Maestro das Peitas. Lá você tem acesso a camisas de altíssima qualidade, um preço muito mais acessível do que você vê por aí, e detalhe, eles entregam para todo o Brasil com um preço também muito acessível. Então se você quiser garantir sua camisa nova de um time brasileiro, um time europeu, até mesmo da seleção para a Copa do Mundo, só clicar no primeiro link da descrição para poder conhecer o site. E na hora das suas compras, utilize o cupom ViniViner, que vai garantir para você 10% de desconto. Qualquer dúvida que você tiver, a Maestro das Peitas pode tirar para você. Basta chamar eles no WhatsApp, nesse número que eu tô deixando aqui na tela e vou deixar também na descrição. O Atlético Paranaense, como eu citei na introdução, é um time que nos últimos anos vem crescendo de maneira absurda. E com certeza, um dos fatores que mais ajuda, mais colabora para o Atlético estar no patamar que está hoje em dia é a parte da organização, tanto estrutural quanto financeira. A financeira é uma que a gente logo de cara pode apontar com bastante tranquilidade, porque o Atlético hoje paga suas transferências em dia e também os salários em dia. Então no Atlético você não vê problemas que você vê em outros times grandes aqui do Brasil, times tradicionais, mas que não conseguem honrar com os seus compromissos. O Atlético, pelo contrário, tá sempre com a folha salarial em dia e, como eu disse, com as transferências em dia também. Tanto que se você puxar o histórico, você não vai ver que o Atlético está sendo denunciado na FIFA, como acontece com muitos times que não arcam com as suas responsabilidades. Então esse termo assim de organização já mostra o quão séria é a gestão do clube e outra, isso ajuda demais no psicológico do jogador. Porque o jogador que tá com o salário em dia, tá tudo certo com a diretoria, ele não vai fazer corpo mole, não vai fazer corpo mole para treinar ou para jogar. Então ele vai dar 100%. Isso dá muita credibilidade e muita moral pro clube. Como vocês sabem, tem times aqui no Brasil que às vezes acumulam 3, 4 meses sem pagar salários. Esse não é, hoje, o caso do Atlético Paranaense. Uma outra coisa muito boa da gente pontuar sobre esse sucesso do Atlético Paranaense é, com certeza, a parte da estrutura. E quando eu digo estrutura, não digo só um bom CT, digo também um ótimo estádio. Hoje, o Atlético Paranaense, mesmo sem ser um time do eixo ali, São Paulo, Rio de Janeiro, a estrutura do Furacão é muito boa. Eles têm um dos CTs mais modernos do Brasil, que é o CT do Caju, que para quem não é muito inteirado ou para quem não acompanha nada do Atlético Paranaense, talvez você não conheça, mas o CT do Atlético Paranaense, o CT do Caju, é realmente padrão Europa, tanto em termos de infraestrutura quanto de campos. Então isso condiciona tanto a comissão técnica quanto os jogadores a realizarem um trabalho excepcional. Agora, quanto à arena, aí já é mais visível para todo mundo. A Arena da Baixada é um estádio do mais alto nível, infraestrutura, um gramado de altíssima qualidade também e que acaba sendo uma arma para o Atlético Paranaense. Afinal, como a maioria esmagadora dos gramados no Brasil são realmente de grama natural, então quando o Atlético está no gramado sintético, com o apoio da sua torcida, isso é com certeza um diferencial. Isso foi provado agora na Libertadores. Apesar do Palmeiras também ter o gramado sintético no Allianz Parque, o resultado positivo do Furacão foi feito na ida, jogando na Arena da Baixada. Tem times aqui no Brasil que até têm boa estrutura, boa infraestrutura, pagam em dia, mas pecam às vezes na escolha da comissão técnica e também dos jogadores. Em termos de equipes, não só nessa temporada, mas
pelo menos nos últimos 4 ou 5 anos, o Atlético Paranaense vem sendo muito feliz na escolha das pessoas que vão gerir, nas pessoas que vão jogar. Realmente as escolhas vêm sendo muito bem realizadas. Tanto que hoje o Atlético tem 2 equipes bem capacitadas: a comissão técnica e o elenco de jogadores. Na comissão técnica eles têm simplesmente Felipão, Luiz Felipe Scolari, um técnico amplamente vencedor no futebol brasileiro, campeão da última Copa da nossa seleção e que no Brasil coleciona títulos de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e ele veio com um perfil pro Atlético Paranaense de muito paizão, de realmente ter a gestão de jogadores, nem tanto a parte tática, mas realmente trazer um DNA vencedor. Isso acabou casando bem com o estilo de jogadores que o Atlético tem hoje. Muitos jogadores que já atuaram por times importantes aqui do Brasil, nomes até com rodagem na Europa, como é o caso do Fernandinho, que chegou e caiu muito bem no time. Então isso faz a diferença, você ter um elenco qualificado e uma boa comissão. Então em comissão você tem uma comissão já experiente, em elenco você tem uma variedade muito boa de jogadores e mesclando muito bem experiência e juventude. Tanto que no Atlético você vê nomes experientes como, por exemplo, um Thiago Heleno, o próprio Fernandinho, mas tem ao mesmo tempo nomes jovens como o Vitor Roque, que tá arrebentando nessa temporada. Agora vamos falar de torcida. Claro que quando a gente fala em torcida aqui em termos nacionais, muita gente exalta a torcida do Flamengo, do Corinthians, e é normal, realmente são grandes massas. Então no caso do Atlético Paranaense, que é algo muito mais regional, ali Atlético e Coritiba, o Atlético faz a sua parte e tem números que alguns times mais tradicionais do Brasil não conseguem apresentar. Como, por exemplo, agora no mês de agosto, um balanço foi divulgado de que o Atlético Paranaense tem atualmente mais de 40 mil torcedores que são sócios do clube. Então isso condiciona o clube conseguir fazer boas contratações, tá sempre enchendo o estádio, o apoio da torcida é óbvio que faz muita diferença. E se você pega que realmente nos últimos 10, 15 anos o Atlético se estruturou de uma maneira muito profissional, então a torcida tem também grande contribuição nisso, porque já vejo muita gente apoiando desde o começo. E claro, se eu citei que o Atlético é o time que mais cresce no futebol brasileiro, então para poder corroborar com o que eu tô falando, o time tem que conquistar taças. Como eu disse, Palmeiras e Flamengo, que vem aí se alternando no Brasileirão, na Libertadores, são times que historicamente já tinham grandes times, torcidas de massa. Agora no caso do Atlético não, é uma coisa muito mais recente. E se você puxar na história recente, o Atlético está conquistando títulos que times aí, tidos como os grandes da história, não vem levando. Tanto que em 2019 eles levam a Copa do Brasil, em cima do Internacional lá no Beira-Rio, e vencem 2 sul-americanas. Uma em 2018, em cima do Júnior Barranquilla da Colômbia, e a mais recente, em 2021, em cima do Red Bull Bragantino, time que tem uma estrutura muito grande também, por ser um clube empresa, que fez contratação de diversos jogadores jovens, e mesmo assim, o Atlético levou a melhor. Títulos, claro, que vai ficar na sua prateleira, e é assim que você vai fazer história. Mas claro, você às vezes vai chegar em finais e não vai levar. Por exemplo, no ano passado, o Atlético Paranaense chegou até a final da Copa do Brasil e perdeu para o Atlético Mineiro. Nesse ano foi vice-campeão da Recopa, perdendo para o Palmeiras. Agora chega a mais uma final para enfrentar o Flamengo na Libertadores. Então é um time que está toda hora ali incomodando. Tanto que quando pintam aqueles sorteios de Copa do Brasil e Libertadores, esses times tidos como os principais geralmente querem fugir do Atlético Paranaense. Porque é um time que, por toda a atmosfera que tem, organização, geralmente é uma grande pedra no sapato. E um outro fator que mostra também o sucesso do Atlético Paranaense é com certeza a projeção de jogadores. É normal que quando você monte times qualificados, times que brigam por títulos, como resultado depois você vai vender alguns deles porque eles furam a bolha. E por exemplo, o Palmeiras, que é um time que vem tendo muito sucesso nos últimos anos, tem diversos jogadores que já passaram pelo Atlético Paranaense. Como por exemplo, o goleiro Everton, o atacante Rony, o meia Rafael Veiga, já era do Palmeiras, mas ganhou mais rodagem, emprestado ao Atlético Paranaense. Você tem o Bruno Guimarães, jogador agora de seleção, que tá voando no Newcastle da Inglaterra. Cria também do Atlético Paranaense, então são muitos nomes qualificados e agora creio que vai vir agora uma nova safra de nomes que também em breve estarão despontando em outros lugares. É o caso do Terans, que é muito bom jogador, Vitor Roque, que é um cara para futuro de seleção brasileira,
futebol europeu. Então vocês podem ver que a projeção que o Atlético Paranaense gera é gigante. O goleiro Santos, que agora vai jogar a final da Libertadores no Flamengo, era até pouco tempo goleiro do Furacão. E quem também merece muitos méritos por tudo isso que eu citei de organização, jogadores, infraestrutura, é com certeza o presidente Mário Celso Petralha, que está fazendo um trabalho de longo prazo e apesar de algumas declarações polêmicas, escolhas que vão na contramão de outros presidentes, o trabalho tem que ser elogiado porque é extremamente profissional. E agora eu quero ver nos comentários a sua opinião. Você concorda comigo que o Atlético é hoje o time que mais cresce no futebol brasileiro? Põe nos comentários, quero muito ver a sua opinião. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Logo de cara eu quero agradecer a cada um que acompanhou esse vídeo até aqui. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e de compartilhar, porque isso fortalece demais o meu trabalho. Se inscreve aí, todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades aqui do canal. Me siga também aqui na minha rede social e, claro, você que quiser comprar camisas de times e seleções com qualidade, preço justo e entrega para todo o Brasil, só clicar no primeiro link da descrição, que é o link da loja parceira, a Maestro das Peitas. Inclusive, lá já tem as camisas novas da seleção para a Copa do Mundo. Valeu? Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. O Niviner aqui, valeu, falou e fui!